Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Hoje, solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Sempre Virgem Maria, a liturgia nos oferece como primeira leitura um relato do livro do Gênesis, em que depois de comer do fruto proibido, Adão se esconde, põe a culpa na mulher, a mulher põe a culpa na serpente e a serpente é amaldiçoada. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Atenção, porei inimizade entre ti, serpente, e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a dela, a descendência da mulher. A descendência da mulher, ou se preferirem, um descendente da mulher, vai esmagar a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Este é o proto-evangelho, é o primeiro bom anúncio depois da tragédia do pecado. Deus nos faz entrever que, na luta entre a mulher e a serpente, o vencedor será um descendente da mulher. Este descendente é Jesus. Ele foi ferido pela serpente. Veja-se como nosso Senhor está chagado, machucado. Ele foi ferido, mas ele esmagou a cabeça da serpente com a sua obediência até a morte, e morte de cruz. Mas como Adão não estava sozinho no primeiro pecado, Cristo, o novo Adão, também não estava sozinho. Ele esteve acompanhado de Maria, nova Eva, que cooperou com ele na vitória sobre a serpente. Se é verdade que é Jesus quem esmagou a cabeça da serpente, não é menos verdade que Maria Santíssima cooperou com ele nesta obra de vencer o maligno e de nos restituir a graça que nossos pais haviam perdido pelo pecado, para eles próprios e para nós. A segunda leitura é tirada do início da carta aos Efésios, em que São Paulo bendiz a Deus que nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual em Cristo. A primeira bênção é a vocação à santidade. Nós fomos chamados, antes da criação do mundo, a sermos santos, a sermos irrepreensíveis. A segunda bênção é a filiação divina. Nós fomos chamados a ser filhos adotivos de Deus, irmãos de Jesus Cristo, que se tornou o primogênito de uma multidão de irmãos. E assim, o apóstolo vai descrevendo bênção sobre bênção. Jesus Cristo nos redimiu pelo seu sangue, nos obteve o perdão dos pecados, ele nos fez herdeiros da vida eterna, e tudo isso se cumpriu de maneira singular e eminente em Nossa Senhora. Maria Santíssima foi santa por um decreto do Pai desde toda a eternidade, antes da criação do mundo. O Evangelho traz hoje a anunciação de Nossa Senhora, o diálogo de Maria com o anjo Gabriel, a perplexidade de Maria diante da notícia de que ela seria a mãe do Messias, a tranquilização do anjo: não tenhas medo, Maria, encontraste graça diante de Deus. Novamente uma pergunta: como poderá ser isto se eu não conheço o homem? E agora a explicação do anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Ela vai dar à luz sem perder a virgindade. Ela vai conceber sem perder a virgindade. E o anjo dá um exemplo. Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice, e já está no 6º mês de gravidez, aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Ele pode fazer que uma anciã estéril conceba, e pode fazer com que uma virgem, permanecendo virgem, conceba e dê à luz.
Esclarecido este problema, Maria Santíssima se inclina e diz: aqui está a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim se deu o mistério da encarnação, por meio do sim de uma mulher, que vem como que cancelar o não de Eva na origem da nossa história. Maria Santíssima é santa. A questão é saber, ela foi sempre santa? Ou ela foi concebida no ventre da sua mãe, Santa Ana, com o pecado original, como todos nós, e depois ela foi purificada do pecado original no momento posterior, como nós, que somos livres do pecado original, não na nossa concepção, mas no dia do nosso batismo. Será que por algum momento Maria Santíssima ficou sujeita ao pecado original? A Igreja Católica, por meio do Papa Beato Pio IX, em 1854, definiu solenemente como dogma que Maria Santíssima foi preservada do pecado original em previsão dos méritos de seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, ela deveria contrair o pecado original de sua mãe, Santa Ana, e de seu pai, São Joaquim. Porém, ela não contraiu porque ela foi salva pelos merecimentos de seu Filho Jesus. Jesus não se tinha encarnado ainda. Jesus não tinha nascido, não tinha crescido, não tinha se sacrificado por ela na cruz. Porém, os méritos de Jesus foram aplicados antecipadamente. A semelhança do que acontece quando você faz uma compra e não tem dinheiro, e o comerciante dá a mercadoria antes de você dar o pagamento. Assim também, Maria Santíssima foi livre do pecado original em previsão do pagamento que Jesus Cristo faria por ela. Maria Santíssima foi redimida, foi libertada, foi a primeira redimida, e ela foi salva pelo seu próprio Filho. Por isso nós cantamos naquela canção, Sobe a Jerusalém. Sim, Ele te salvou, mas ofereceste por nós com toda a fé. Ela foi salva pelo Filho. O Filho é o Salvador universal, até de sua mãe. Só que nós somos salvos depois de cairmos no pecado original. Somos como alguém que cai num buraco e depois alguém vem nos tirar do buraco. Maria Santíssima é como alguém que iria cair no buraco, mas não caiu, em previsão dos méritos de seu Filho. Salvar alguém que já caiu no buraco é uma grande coisa, mas muito melhor é preservar alguém da queda. E Maria Santíssima foi preservada, de modo que não houve nenhum instante na sua vida em que ela ficasse sujeita ao pecado original. Ou seja, desde o primeiro instante da sua concepção, ela foi cheia de graça, repleta de graça, conservou-se assim até o momento em que o anjo veio falar com ela. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Se nós entendêssemos o que é a graça, que é a vida de Deus em nós, se nós entendêssemos o que é alguém cheio de graça, sem nenhum espaço para o pecado, nós nos esqueceríamos completamente de comer e de beber. Maria Santíssima é representada no Apocalipse por aquela mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Essa mulher luz da cabeça aos pés, cheia de luz, é cheia de Deus, porque o mesmo São João diz na sua primeira carta: Deus é luz e nele não há treva alguma. Cheia de luz, cheia de Deus, é aquela que um dia o anjo chamou de cheia de graça. E ela conserva esta graça que agora no céu foi transformada em glória, porque como ela não herdou o pecado original e nunca cometeu o mínimo pecado pessoal, ela não foi sujeita à corrupção. Ela foi assunta em corpo e alma à glória celeste, como nós celebramos na festa de 15 de agosto, da Assunção de Nossa Senhora. A Imaculada Conceição de Nossa Senhora nos convida a meditar sobre a pureza neste mundo cheio de lama,
pensar como é lindo que alguém entre nós, da nossa raça, Maria Santíssima, uma criatura como nós, foi totalmente livre do pecado original. Isso é um motivo de glória para nós, seres humanos. Glória também para nós, brasileiros. Porque a maneira com que Maria Santíssima quis deixar-se encontrar nas águas do rio Paraíba foi sob a forma de uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. É Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Nós, brasileiros, temos um dever especial de sermos puros, de sermos imaculados, de nos guardarmos irrepreensíveis para podermos ver a Deus face a face um dia. Que façamos jus a tão sublime vocação. Que Maria Santíssima e seu castíssimo esposo São José nos façam compreender e praticar as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima.